Bom dia, paciência. Paz do Senhor para a sua vida, a vida da sua família. Muito bom a gente voltar aqui para falar da palavra do Senhor, para falar das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ouvir a palavra do Senhor é muito bom logo pela manhã, que você já possa estar tendo uma manhã abençoada na presença do Senhor, o Senhor já esteja falando no teu coração, na oração, no louvor, e que Ele continue falando aí, no decorrer do culto, no decorrer desse dia de domingo, amados. O pastor Evandro teve que dar aquela paradinha para recarregar as baterias, renovar o seu fôlego, mas Deus continua usando os amados aí, para trazer a palavra dEle aos nossos corações, e que bom que Ele usa os amados, querido, Ele vai usar você também, em nome de Jesus, eu creio nisso. Vamos falar então e refletir um pouco nas Sagradas Escrituras. Vamos falar hoje um pouco sobre lavoura. Vamos falar um pouco sobre plantação. Gostou, né, Marcos? Vamos abrir então a sua Bíblia no livro do evangelista João, capítulo 15. Vamos ler do 1 ao 16. É aquele texto da videira. Então vamos ler esse texto aí então. João capítulo 15, vamos ler do 1 ao 16. Para ficar melhor, vamos fazer cada um. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. João capítulo 15, do 1 ao 16. Todo mundo achou? Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. O título aqui é a videira e os ramos. Aqui está escrito na Bíblia. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Vocês? Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Como o Pai me amou, também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém, queridos, até aí. Vamos pensar nessa manhã, amados, no seguinte tema, a lavoura de Deus. Vamos falar sobre isso, a lavoura de Deus. Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, estamos aqui para aprender da Tua palavra, Pai. Tu és o mestre dos mestres, Deus. Tu és, Senhor Deus, aquele que nos ensina e que diz que aquele que precisa de sabedoria, peça e ser-lhe-á dado. Então, Deus,
Derrama da tua sabedoria aqui essa manhã, Deus, para que possamos aprender da tua palavra, Pai, e compartilhar da tua palavra, Deus. Seu Deus, tu possa falar no nosso coração, Pai. Tens a liberdade do Espírito Santo entre nós, Pai, para nos instruir, Pai, com gemidos inexprimíveis, Deus. Seu Deus, para que a mensagem possa fluir dentro de nós, Pai. Não sejamos não só ouvintes, Pai, mas também praticantes da tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração. Eu te peço e te oro em nome de Jesus. Amém. Deixa guardadinho aí o João 15, que a gente vai ler muito eles, queridos. Amados, quem gosta de planta, quem gosta de jardim, quem gosta dessas coisas do tipo aí, levanta a mão. Rapaz, surpreso, pensei que era menos. Quem gosta de plantar, gosta de ficar cuidando lá, levanta a mão aí. Olha isso aí, rapaz. Bom saber que a gente vai pegar uma mudinha lá. E quem não sabe nada sobre isso, levanta a mão também. Tamo junto. Tamo junto. Mas aí, até quem não sabe nada sobre plantas, queridos, já fez na escola, ou já ajudou o seu filho ou o seu neto a fazer aquela famosa plantaçãozinha do carocinho de feijão no algodão. Botou lá o feijãozinho no algodão úmido, depois acompanhou ele ali germinar, ele crescer. Quem já fez isso aí, levanta a mão aí, ó. Ah, esse aí não tem jeito. Quem não viu ou não fez essa experiência ou não ajudou ninguém a fazer essa tarefa, matava a aula na escola. Não é possível. Todo mundo já fez essa experiência. Mas enfim, o que eu quero dizer, queridos, é que mesmo que você goste ou não de plantar, todos nós temos uma noção do assunto lavoura. E você vai entender bem o que o texto vai trazer. A primeira coisa que eu queria falar, queridos, é por que Jesus está falando da relação do lavrador com a plantação de videira. Por que Jesus está falando isso dali? Você, como bom aluno da EBD, você já aprendeu que Jesus sempre buscou em seus ensinamentos, nas suas parábolas, usar elementos corriqueiros, elementos do seu dia a dia, elementos assim que eram comuns aos seus ouvintes, para que assim a sua mensagem, né, fosse assimilada da melhor maneira possível. Jesus sempre facilitou ao máximo os seus ensinos. Ele nunca trazia algo complicado. Ele dava um jeito de fazer aquela coisa ficar mais fácil, porque ele pregava a todos os tipos de pessoas, todos os tipos de instrução. E boa parte dos ouvintes de Jesus, eles faziam parte de uma sociedade que eram de lavradores, ou que pelo menos se sustentavam do campo. Então você vai ver, na palavra de Deus, você vai encontrar inúmeras passagens citando elementos do campo, elementos de lavoura. Eu vou dar alguns exemplos aqui bem famosos para você. Parábola do semeador. Mateus 13, versículo 3, não precisa abrir. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, ele diz assim: quem põe a mão no arado, a lavoura, e olha para trás, não é digno de mim? Aí, elementos de coisas do campo. Parábola do joio e o trigo, Mateus 13, 24. Então perceba que, como eram elementos ali bem naturais daquela sociedade, Jesus sempre buscava usar esses elementos para ilustrar os seus ensinamentos e facilitar o ensino das pessoas. E eu podia citar aqui várias outras, tem muitas passagens que ele fala sobre lavoura, plantação, tem muitas. Jesus sempre usou os elementos do dia a dia, as coisas mais simples, exatamente a linguagem mais fácil para transmitir as suas verdades. Para quando as pessoas estivessem desempenhando essas funções, de repente a pessoa está trabalhando ali no campo, na lavoura, elas se lembrariam das palavras de Jesus no meio dos seus afazeres. Essa era o que Jesus tentava fazer quando usavam esses elementos. Era a forma que Jesus tinha de levar a sua palavra a qualquer núcleo de atividades, amados. Hoje tá até muito em uso esse termo, né? Era a forma de inclusão. Era a forma de inclusão da palavra, é a forma da inclusão da palavra de Deus em todos os meios. Então, onde Jesus ia, era no meio da prostituta, era no meio dos beberrões, era no meio do pessoal dos lavradores, ele tinha uma palavra que se encaixava para o tipo de instrução da pessoa. Tanto que eu tenho certeza, amados, se Jesus estivesse aqui em carne hoje,
a sua pregação também seria incluída dentro do nosso contexto. Você pode ter certeza disso. Ele falaria do tipo: se vocês estiverem conectados comigo, se vocês estiverem online comigo, se vocês estiverem na mesma vibe que eu, pedirei o que quiserem e vos será feito. De acordo com o nosso contexto. Paulo mandaria zap e e-mail, não ia mandar carta. E o salmista escrevia assim: GPS para os meus pés é a tua palavra. Dentro do contexto, querido. Para eles lá, a lavoura. De repente tu olha assim, pô, lavoura, coisa mais ultrapassada. É o contexto. O Senhor sempre tenta trazer a palavra de forma que melhor o ouvinte receba isso. Porque Jesus era assim, ele adaptava a sua pregação ao seu público ouvinte. E é por isso que ele falou da videira. Porque é um elemento muito presente entre eles. E eu vou tentar falar um pouco sobre a plantação da videira essa manhã. Então vamos lá falar um pouco mais a respeito da videira. Para quem não sabe, né, amados? Videira é o famoso pé de uva. Pé de uva é a videira. Plantação de videira nada mais é que uma plantação de uva. Se fosse a escola bíblica, eu ia botar a imagem aqui para você ver. Tem gente que nunca viu uma plantação de uva. A videira é plantação de uva. Mas para você que não viu, eu vou tentar explicar mais ou menos como é o formato da videira para você entender o texto. A videira nada mais é que uma planta com um caule não muito robusto, um caule nem muito grosso, nem muito fino, não é muito alto também, tem alguns galhos, ramos assim finos, porém, apesar de finos, são galhos muito fortes, galhos bem resistentes, e eles se esparramam, eles vão subindo, como essas plantas que colocaram o apelido aí de trepadeiras. É mais ou menos isso. Na verdade, toda planta com essa característica aí de se esparramar, elas são conhecidas como da família das parreiras. São parreiras. Inclusive, alguns pensam que o nome da planta que dá uva é parreira. Não é parreira, é videira. Só que, na verdade, a videira é um tipo de planta da família das parreiras. Estou igual Globo Ecologia agora. Então, eu estou tentando resumir a forma da videira para você entender o texto. Se você já conhecia, você vai entender melhor ainda. A videira não era uma árvore, sei lá, tipo uma mangueira, toda assim, robusta. Não é. É um caule mais fino, que cresce escorado e vai se espalhando assim, se esparramando. Deu para entender mais ou menos, não deu? Para entender? Não, deu para entender. Depois tu joga no Google, que tu vai ver a foto lá. Então, amados, no texto que nós lemos, nós vamos falar de 4 elementos, tá? Querido, se eu falar muito alto aí, vocês abaixam, tá? Que eu me empolgo aqui, vocês abaixam aí que tem irmão que está fazendo assim quando eu estou falando ali, ó. Então, ó, no texto que nós lemos, vamos falar de 4 elementos. Oi, não entendi, o que tem ali? Aí, ó. Rapaz, uma salva de palmas para a equipe de mídia lá. Se eu combinar, você está vendo aí? Aí, usa também, Átila. Aí, ó. Tá vendo? Deixa eles agora. Então, nós vamos falar de 4 elementos. 4 elementos aí, ó. Nessa passagem que nós lemos. O lavrador, a videira, os ramos e os frutos. São os 4 elementos que vamos falar. Que vamos identificar quem é quem. Então, você repete comigo então. O lavrador é Deus. A videira é Jesus. Os ramos somos nós. Os frutos são as coisas que eu faço para a glória dele. São os 4 elementos que nós vamos trabalhar essa manhã. E agora você vai começar a perceber, querido, que Jesus usou os elementos simples de uma plantação de videira, uma linguagem, como já falei, apropriada para a época, mas o que ele quer contar nessa comparação que ele está fazendo com a videira são assuntos que valem para qualquer época. Ele está usando essa comparação, mas vale para qualquer época. Nessa comparação usando a videira, Jesus explica várias coisas.
Por exemplo, ele fala sobre serviço cristão, fala sobre fé, fala sobre salvação, tudo aqui nessa passagem da videira. Ele fala isso tudo. Então, independente se você conhece lavoura, se você gosta de plantas, se conhece videira ou não, tem muita coisa para se aprender nessa passagem. Muita coisa. E vamos começar a aprender então. Eu falei que a história tinha 4 elementos principais. Vamos então começar a analisar a importância desses 4 elementos citados para o crescimento da nossa vida cristã. Vamos analisar então esses 4 elementos. Vamos lá então. Primeiro elemento que vamos falar essa manhã, o lavrador. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Falei para você não tirar lá da passagem não, hein? Vamos lá, ó. João 15, 1. Primeiro elemento. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é quem? O lavrador é o pai. O lavrador é Deus. Ninguém que interpretou ou entendeu assim teve que fazer uma faculdade, um seminário, para ver que o próprio Jesus disse claramente: meu pai é o lavrador. Deus é o dono da lavoura. Deus é o dono de onde está essa videira. Está claro isso. O texto está deixando isso claro. Agora vamos pensar, te convido você a pensar, como pensaria o dono de uma plantação. Como pensaria o dono de uma plantação? Pensa comigo, querido. Agora você é o lavrador. Pensa comigo, você é o lavrador. Vamos começar a fazer a nossa plantação. Vamos lá. Quem deseja plantar algo, ele quer que a plantação cresça ou não cresça? Ok. Para ela crescer e se desenvolver bem, ele tem que se cercar de boas técnicas e bons elementos que venham fazer essa plantação crescer. Então a primeira coisa que o lavrador vai fazer para iniciar essa plantação, ele tem que decidir o mais óbvio: que tipo de planta ele quer cultivar. É a primeira coisa que ele tem que decidir para começar a lavoura. E já que ele é o dono, como ele é o dono, ele tem o direito de plantar o que ele quiser. Ele tem o direito ou não tem o direito? Ele é o dono da plantação, ele tem o direito de plantar o que ele quiser. Ele só tem que tomar uma decisão do que ele quer plantar. Ele quer plantar tomate, é plantar tomate. É ele que decide. O lavrador decidindo isso, ele vai fazer o quê? Escolher as sementes. Vai escolher as sementes. Anota aí para fazer a horta na tua casa. Ó. Ele vai escolher as sementes. Ele vai escolher as sementes, obviamente, daquilo que ele quer que plante, daquilo que ele quer que nasça ali. Ele não vai escolher semente de uma planta que ele não quer cultivar. Ah, eu quero plantar o tomate, eu boto lá semente da laranja. Ele não vai fazer isso. Ele não vai escolher semente de uma planta que ele não quer cultivar. E aí com essa semente, querido, ele prepara o campo, ele prepara ali a terra, tem todo um cultivo. E com o passar do tempo, qual é a expectativa do lavrador com o passar do tempo? Que a plantação cresça ou que a plantação morra? Ok? Que a plantação dê frutos ou que não dê frutos? Ok? Vocês estão bons nisso. Vocês estão vendo? Você nem é lavrador, nem é agricultor, nem gosta de plantação, mas você já entendeu o básico da expectativa que um lavrador tem. Essa é a expectativa que o lavrador tem. E essa é a expectativa que um lavrador espera da sua plantação, que cresça e dê frutos. É isso que o dono da plantação espera. Só que tudo que nós acabamos de pensar e falar, tudo que nós acabamos aqui de relatar sobre o início de uma plantação, como iniciar uma plantação, tudo que relatamos sobre as expectativas do lavrador sobre uma boa plantação, vamos fazer o seguinte: agora transporta isso que acabamos de pensar e falar, e pensa nisso, agora sabendo que o texto diz que Deus é o lavrador. Pensa nisso tudo, transporta agora. Pensa nisso agora que você acabou de falar e concordar comigo, e pensa nisso sabendo que Deus é o lavrador. Amado, se Deus é o lavrador da plantação de videira, Jesus é a videira, e quem está em Cristo são os ramos, quem está em Cristo, diga amém. Então você está na videira.
Você está na videira. Você faz parte da plantação de Deus. Você está na horta de Deus, na lavoura de Deus. E se você faz parte dessa plantação de Deus, tudo que falamos e pensamos sobre os cuidados e expectativas que o lavrador tem pela sua plantação, ele tem esse cuidado pela sua vida também. Assim como o lavrador escolheu a semente que ele ia plantar para iniciar a lavoura, Deus escolheu você para estar com ele nessa plantação. É verdade, lê aqui, ó. João capítulo 15, versículo 16. Você já leu, lê de novo aí, ó. João 15, 16. Diz assim, ó: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos escolhi, vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Você é um escolhido de Deus. Lá na plantação, quando a lavoura lá, que ele falou, o dono não tem direito de plantar o que ele quer. Ele planta tomate, planta cebola, planta abacaxi, sei lá o quê. Ele te escolheu para estar na plantação dele. Ele te escolheu, querido. Você é um escolhido, você não é pouca coisa não, você é um escolhido de Deus. Ele te escolheu para dar cuidado, cultivar de você, tratar, te dar o melhor dessa terra. Você não escolheu ele não, você pensa que escolheu ele, não escolheu não, ele te escolheu. Ele que te escolheu. E se ele te escolheu, querido, para estar nessa lavoura, o lavrador quer que você cresça. Que você dê frutos. Que você viva, que você não morra. Não foi isso que tu falou que o lavrador quer da plantação? Que ela cresça, que dê fruto. Ele quer isso da sua vida. Você tem que crescer, dar fruto. Ele não quer que você morra, ele quer o melhor. Porque o lavrador quer o melhor da plantação e você está na plantação dele. Deus cuida da lavoura, Deus cuida da plantação, Deus cuida de nós. Se o lavrador vê uma praga, uma ameaça ali na lavoura, ele faz de tudo para não atingir a plantação. Ele faz de tudo. Nada pode estragar minha plantação. Não é praga nem nada. Deus vai proteger você, querido. Nenhuma praga vai chegar, querido. Ele vai te livrar das pragas, dos perigos, do roubo. Ninguém mexe na plantação dele. Ninguém mexe na plantação dele. Porque quando mexe na tua horta, tu não fica chateado. Tira a mão daí, menino. Plantei com tanto carinho. Deus não gosta quando mexe contigo, que tu não está na plantação dele. Ele é a plantação. Ele que cuida, ele é o dono. Ele está tratando de você porque ele quer que você cresça. Cresça, dê frutos. O que nós falamos lá atrás, quando nós começamos a ler? Qual é a grande expectativa do lavrador? Qual é a grande expectativa do lavrador? Que a semente que ele escolheu redunde numa grande plantação. Alguém já viu algum lavrador pensar assim? Vou plantar um negocinho aqui. Espero que essa miserável morra. Eu quero que nasça nada aqui. Tomara que dê uma praga e acaba com a minha plantação. Tomara que eu tenha um baita de um prejuízo. Vou fazer o seguinte, vou pegar a semente e vou botar na pior terra. Porque eu quero que não nasça nada. É assim que o lavrador pensa? É assim? O texto diz que o meu pai é o lavrador, nós somos os ramos, portanto ele te escolheu, porque ele tem grandes expectativas pela sua vida, e ele vai fazer de tudo para você dar certo. O lavrador não quer que a lavoura fique ruim, ele vai fazer de tudo para você dar certo. Até tem vezes que você não quer, ele fala, vai dar certo, eu vim investir, vai ter que dar certo. O lavrador quer ver o bom êxito da sua plantação, querido. Ele não desiste, ele trabalha dia e noite por você, porque ele quer ver o seu bem. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? Queridos, eu falei que são 4 elementos nesse texto. O primeiro foi o lavrador. O segundo e o terceiro elemento, eles têm que ser tratados juntos, porque um não existe sem o outro. Então vamos falar do segundo e terceiro elemento juntos. O segundo e o terceiro elemento são a videira e os ramos. Falei do lavrador, agora vamos falar a videira e os ramos.
Vamos lá, João capítulo 15, versículo 5. Diz aí, ó, a palavra de Deus: eu sou a videira e vocês são o quê? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós já vimos o papel de Deus como lavrador, amado. E vimos que fazemos parte dessa grande lavoura de Deus. Glórias a Deus por isso. E que Ele vai fazer de tudo para a lavoura dar certo. Você já ouviu isso? Mas nessa plantação, nós somos somente ramos. Nós somos somente ramos. Eu pergunto a vocês, os ramos nascem da onde? Os ramos nascem da terra? O ramo é da terra que saem os ramos? Não. Os ramos nascem pelo caule da planta, pelo corpo ali da planta. Se não tiver planta, os ramos não crescem. Se você cortar os ramos, a planta pode até demorar um tempo, mas ainda assim ela vai produzir outro ramo. Agora, se você cortar a planta, os ramos morrem. Não existe vida nos ramos sem uma planta. Não existe vida nos ramos sem uma planta. Guarde isso. E o versículo que nós acabamos de ler foi bem clara a interpretação, querido. Se a videira é Jesus e nós somos os ramos que brotam dele, então sem Jesus nós não somos nada. Nada. Sem Jesus nós não podemos sobreviver, nós estamos mortos. Em outro texto que fala sobre lavoura, querido, Jesus em parábolas, ele fala sobre ele mesmo e fala sobre o seu papel de salvador. Você não precisa abrir, em João capítulo 12, 24, ele diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo, olha aí, ó, plantação semeadora, já em outro texto, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui nessa parábola, aqui é Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo. Jesus foi essa semente que morreu na plantação, amando do Pai lavrador, e no terceiro dia germinou para que eu e você, ramos, crescêssemos e crescêssemos nele. Por isso que em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Da mesma forma que não existe ramos sem planta, não existe um servo de Deus sem ter relacionamento com Cristo. Não existe. Não existe. Por isso que o texto que nós lemos disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Ramos sem planta não pode fazer nada. Talvez você possa até estar pensando assim: mas irmão, isso aí que o irmão está falando é meio exagero, é meio mentira. Eu conheço pessoas sem Cristo e que fazem um montão de coisa. Tem ninguém morto lá não, estão até bem. Ok, pode ser verdade. Mas só que eles estão abusando da graça de Deus. Estão abusando da graça de Deus. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é por isso que nós vamos pecar propositalmente? E eu vou pecar, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, eu vou pecar muito. Aí a graça vai crescer em mim. Não. Isso aí é abusar da graça de Deus. E quem faz isso vai ser julgado. Não abuse de Deus, querido, não se engane. Não existe ramos sem planta. Nós somos nada sem Cristo, nada, tudo vem dele. Tudo vem dele. Você pensa que é você, mas tudo vem dele. Seu conhecimento, seu estudo, seu trabalho, sua saúde, tudo vem dele. Tudo que os ramos recebem vem da videira. Tudo que os ramos recebem vem da planta. Ramo não é nada sem a planta, você não é nada sem Cristo. Deus, o lavrador, planta. Nasce a videira Jesus. E a bênção chega para você que é ramo dessa videira. Aí o irmão pode pensar, né? Pô, essa história aí está bem legal. Mas só que eu estou em Cristo e eu não estou vendo essa maravilha de plantação na minha vida, não. A coisa está complicada aqui comigo.
As pragas estão chegando, as dificuldades estão chegando nos meus ramos. Ok, vamos tentar entender. João 15:7, mesmo texto. Diz assim: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Percebam aqui, querido, que existem duas condições interligadas. Existem duas condições interligadas nesse versículo. A primeira é: se permanecerdes em mim. A segunda é: e as minhas palavras permanecerem em vós. São duas condições no mesmo versículo. O problema, amado, muitas vezes da dificuldade que nos chega, o problema é que às vezes só é cumprida por nós uma dessas duas condições ou nenhuma. Tem que cumprir as duas condições. É preciso cumprir as duas. Geralmente a gente consegue cumprir a primeira parte da condição: se permanecerdes em mim. A gente cumpre essa parte. Às vezes eu venho para a igreja, eu participo da oração, eu guardo a palavra, eu louvo, eu não faço mal para ninguém. Só que mesmo assim a coisa não anda. Parece que eu estou nele, mas a coisa não melhora. Porque talvez falte a segunda parte da condição. Falta viver a palavra, andar na palavra. É se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. As minhas palavras têm que permanecer em vós. São duas condições. Muitas vezes a gente fala assim: Jesus mora aqui, no meu coração. Não, é legal. Mas é um lugar que só você pode ver, querido. Como é que o viver cristão deve ser externado, deve ser demonstrado? Vivendo a palavra, praticando a palavra. Então, amado, não adianta achar que tem uma fórmula de seguir Jesus, uma fórmula de ser abençoado, uma fórmula de não ter problema, sem viver a palavra. Você tem que estar nele e viver a palavra dele. E é por isso que está dizendo aqui: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Não adianta uma coisa sem a outra. Não adianta. João 14:21 já diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, os põe em prática, esse é o que me ama. Ele deixou claro lá. Sabe quem é que me ama? Quem guarda os meus mandamentos. Não é o que diz: eu te amo. Não. Tem que estar acompanhado de guardar os mandamentos. Não é quem vem mais para a igreja, não é quem, sei lá, tem cabelão, veste saião, sei lá, quem fala mais bonito, quem ora no monte, quem ora mais longo. Tem que permanecer nele e as palavras têm que permanecer em você. Se não fizermos isso, voltando novamente aqui para a videira, quando a gente não faz isso, é como se a gente fizesse assim, É como se o ramo, presta atenção, é como se o ramo falasse para a planta o seguinte: me dá licença, dona plantinha, que eu vou dar uma voltinha no jardim. O ramo falando com a planta: planta, deixa eu dar uma voltinha aqui, daqui a pouco eu volto aí para o tronco. É rapidinho, tá? Eu não vou te abandonar não, é só rapidinho, eu vou dar uma voltinha e eu volto aí para o tronco. O irmão acha que é possível o ramo dar uma voltinha e voltar para o tronco? Quem acha que é possível? Não é possível, né, querido? Mas às vezes, amados, nós também fazemos isso com Jesus. Eu vou ali rapidinho, mas não vou te abandonar não. Eu vou voltar, peraí. Aí passa 50, 30 anos, vou voltar, peraí. Amados, se o ramo sair da planta por 1 segundo, ele morre. O ramo não pode viver fora da planta. Se se afastar 1 segundo, ele morre. Se você diz estar em Cristo e mesmo assim a coisa não anda, talvez esteja faltando essa segunda parte do versículo. Como é que você anda vivendo a palavra de Deus na sua vida? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Como é que está a sua relação com a palavra de Deus?
Olha quantas coisas você está aprendendo com essa história da videira, querido. Olha quantas coisas. Primeiro, Deus, o lavrador, te escolheu, te protege, Ele faz de tudo para você dar certo, Ele está contigo. Segundo e terceiro, Ele te coloca no melhor lugar da plantação, que é na videira, para você viver na dependência de Cristo. E te garante que tudo o que pedires será feito, se você ficar na videira. Se você ficar na videira. Aí ficou faltando falar aqui do quarto elemento, querido. Vamos ao quarto elemento da história. Vamos falar agora dos frutos. João capítulo 15, vamos começar no João capítulo 15, versículo 8. Versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito frutos. Sobre frutos, amados, nós já estamos falando desde o início, que o lavrador é Deus, que após todo o preparo da lavoura, Ele tem expectativa de que a plantação cresça, e crescendo Ele espera que produza o quê? Frutos. Você, sei lá, vamos lá, você planta uma bananeira na sua casa. Tem bananeira lá, Marco Rangel? Então, tu planta a bananeira lá, ela vai crescendo, vai crescendo. Mas cadê o cacho da banana? Cadê o cacho? Por algum motivo não deu o cacho. Sei lá, deu algum problema no cacho. Quando a pessoa vai ver a bananeira na sua casa, o que você diz para os seus amigos e para os seus vizinhos lá? E essa bananeira da banana não serve para nada. Só serve para sujar o meu quintal. A esposa dele vai lá e limpa. Essa bananeira aqui é inútil, bananeira que não dá banana. É ou não é? É inútil. Aí você fica frustrado, fica triste, fica chateado. Ah, mangueira que não dá manga. Só suja. Querido, da mesma forma, amado, da mesma forma, Deus, como lavrador dessa história que nós lemos aqui em João 15, Ele espera de nós, que somos ramo da videira, que nós temos que dar frutos. Nós temos que dar frutos. Aliás, no versículo ainda diz o seguinte: dar fruto só não. Diz aqui, ó, nós temos que dar muitos frutos. Ó, vê lá se o 8 não está dizendo isso, ó. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Não é nem fruto não. Não é um fruto qualquer não é pouco não. O texto que está dizendo isso daqui. Ele fala isso no versículo 8, mas olha também o que ele fala aqui no versículo 5. Olha o que ele fala de novo aqui no versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Ele nem fala fruto. Se você estiver em mim, você vai dar um fruto aí. Ó. Não, muitos frutos. Muitos frutos. Deus tem uma expectativa para a sua vida e para a minha vida. Ele quer que nós demos muitos frutos. Muitos frutos, amado. E por que Ele quer isso, irmão? Por que Ele quer isso? Ele mesmo já respondeu no texto que nós lemos aqui, ó. Versículo 8. Por que Ele quer que você dê fruto? Versículo 8. Porque nisso é glorificado meu Pai. Nisso é glorificado meu Pai. Quando damos frutos, o Pai é glorificado. E se nós vivemos falando, a gente vive falando, né, que toda honra, toda glória tem que ser dada ao Senhor, então nós temos que começar a colocar isso em prática, e sair só do discurso. Nós temos que, com as nossas vidas e com nossos frutos, glorificar a Deus. Talvez você pense, mas irmão, que frutos são esses? É aquela passagem do frutos do Espírito? Amados, não se tem uma definição exata de que frutos são esses. São várias explicações, não tem um consenso. Seria mais ou menos assim, dar frutos significa cumprir com os propósitos e dons que o Senhor determinou para a sua vida,
colaborando assim para o crescimento do reino de Deus e com isso glorificando o nome dele. É a explicação mais simples que eu achei, porque é uma coisa muito complexa. Mas é mais ou menos isso. Dar fruto significa cumprir com os propósitos e dons que o Senhor determinou para a sua vida, colaborando assim para o crescimento do reino de Deus e com isso glorificando o nome dele. Então são muitas coisas, queridos. Toda vez que você prega o evangelho, toda vez que Deus te usa, toda vez que você obedece a Ele, toda vez que você segue a Bíblia, enfim, como diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, quem pensa dessa forma, dá muitos frutos. E Deus espera de nós muitos frutos. E aí eu pergunto para você, eu queria que você respondesse, você e Deus. Como é que está a sua produção de frutos? Responde aí você e Deus. Como é que está a sua produção de frutos? Muito? Mais ou menos? Pouco? No teu pé não dá nada? Como é que está a sua produção de frutos? Como é que está a tua vida cristã? Como é que está? A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Como é que está a sua produção de frutos? Como é que está a sua produção de frutos? Você tem produzido algo para Deus? Tem feito coisas que glorificam a Deus? Olha o nosso texto que está dizendo aqui, ó, lá no início. João 15:2. Presta atenção nisso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Ele faz o quê, igreja? Se não der fruto, ele corta. Um outro texto semelhante a esse, eu queria que você abrisse lá. Lucas capítulo 13. Esse eu queria que você abrisse. Texto semelhante a esse. Para não dizer que só esse texto falou isso. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Ó, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar nela, não achou. E vindo procurar fruto nela, não achou, perdão. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, o quê? Corte-a. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá fazer o quê? Quem não dá fruto, corta. 3 anos sem dar fruto na figueira, corta. Querido, como é que está a tua plantação de fruto aí? Como é que estão os seus frutos aí? Esse corta aí da história, amado, significa que não herdará o reino dos céus. Esse corta. Não herdará o reino dos céus. Para herdar o reino dos céus, para herdar a vida eterna, só através de Cristo que é a videira. Se você diz que está na videira e não produz fruto, é porque você não está na videira. Você pensa que está, mas você não está. Só vai herdar o reino quem der frutos. Senão, corta. Olha o versículo 15 aqui. Versículo 15, capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Quem faz dar fruto é a videira. Se porventura alguém não está dando fruto, você não está na videira.
Quem não consegue produzir fruto é porque não está em Cristo. E esse não vai herdar a vida eterna. Vai ser cortado. Amado, porque a cadeia ecológica tem que ser completa. Deus é o lavrador, Jesus é a videira, nós somos os ramos, então nós temos que dar frutos. Nós temos que dar frutos, porque foram enxertados em nós os melhores elementos para se produzir frutos. O pessoal não bota lá o adubo, os melhores adubos, vitamina para dar fruto. Foram enxertados em nós os melhores elementos para dar frutos. Os elementos que foi Deus e Jesus. Foram enxertados em nós, Deus e Jesus. Com esses elementos, produzir frutos deveriam ser uma consequência natural da nossa salvação. O salvo dá fruto. O salvo tem que dar fruto. Quem está em Cristo tem que dar fruto. Se não está dando é porque não está em Cristo. Quem não produz frutos é porque não está em Cristo e não vai herdar a vida eterna. Aí talvez você pense, né? Glórias a Deus que pela misericórdia dele, eu diferente dos outros, eu graças a Deus eu dou frutos. Louvado seja eu. Graças a Deus eu dou frutos. Não sei se você pensa assim, né? Mas espera aí que tem uma palavra para você também. Porque no capítulo 15, versículo 2, ele diz: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta. Só que ele fala também: e o que dá fruto, ele... para quê? Para que produza mais frutos ainda. Ele limpa para dar mais frutos ainda. Nós não lemos nos versículos anteriores que ele não espera de nós somente um frutinho. Ele quer muitos frutos. Não foi isso que nós lemos? Eu não inventei não, foi isso que nós lemos. O lavrador espera de nós muitos frutos. Deus espera de nós muitos frutos. Quem não produz frutos, ele corta. Agora, quem produz, ele poda para produzir mais ainda. Amado, Deus quer te usar mais e mais, querido. Ele quer te usar mais e mais. Ele quer te usar, põe isso na tua cabeça, Deus quer te usar. Não tá bom não, Ele quer te melhorar. Ele quer te podar, Ele quer te tratar. Ele quer que você produza mais, porque o dono da lavoura quer mais. Não tem nada de aposentado gospel não, já fiz tudo que eu podia fazer para o reino. Fez não, ele quer te usar mais. Enquanto o pai trabalha, você tem que trabalhar também. O lavrador cuida da terra, da plantação o tempo todo, porque ele quer o melhor para a lavoura, ele quer o melhor para você. Tem uns que não dão nada, ele vai tratar. Tem uns que dá mais ou menos, ele vai tratar todo mundo. Se você já der fruto, ele quer que você dê mais. Eu já estou no fim, querido. Você aprendeu que Deus é o lavrador, Jesus é a videira, e nós os ramos, e que nós temos que dar fruto. Então nessa manhã eu te pergunto, nessa lavoura que Deus te escolheu para estar, com a vida cristã que você anda vivendo, você vai ser cortado ou vai ser podado? Você responde para você mesmo. Com a vida cristã que eu e você temos vivido, eu vou ser cortado ou vou ser podado? A Bíblia não deu uma outra opção não deu meio termo não. Ou é cortado ou podado. Pensa aí. Pensa aí na sua vida cristã. Com os frutos que eu e você temos produzido. Com os frutos que eu e você temos produzidos. Se é que eu tenho produzido, né? Você vai ser cortado ou vai ser podado? O que Deus vai fazer contigo? Vai ser cortado ou vai ser podado? Só você e Deus pode responder, querido. Curva a sua cabeça que nós vamos orar. Como que está a tua produção de fruto, querido? Que frutos eu tenho produzido para o reino? Que frutos eu tenho produzido, querido?
Eu vou ser cortado ou vou ser podado? Você vai ser cortado ou vai ser podado, querido? O que Deus vai fazer contigo? O que Deus vai fazer comigo? O que Deus vai fazer? Como é que está a sua relação com a videira? Você está em Cristo? Se eu estou em Cristo, eu tenho que produzir fruto. Eu tenho que produzir fruto. Você vai ser cortado ou vai ser podado? Deus, sonda os corações essa manhã, Deus. Pela tua misericórdia, Deus. Corta ninguém não, Deus. Corta ninguém não, tem misericórdia, Deus. Corta ninguém não, Deus. Tu sabes o que tu espera de nós, Deus. Corta ninguém não, Deus. Olha a nossa produção de frutos, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus. Me ajuda a ficar na videira, Deus. Me ajuda a ficar na videira, Deus. Há esperança para o ferido. Há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, a esperança para você, querido. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, os seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Eu ainda essa manhã, querido, eu quero fazer 2 convites para você. Primeiro convite que eu queria fazer, querido: se você já produz frutos, querido, se você já produz frutos, mas você quer ser podado, você quer ser melhorado para produzir mais frutos ainda, eu peço que você coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Se você quer ser podado, eu vou orar por você. Senhor Deus, aqui tem um povo, Deus, que está dizendo nesse momento que quer melhorar, Pai, quer crescer, quer agradar o dono da plantação. Está dizendo que quer ficar na videira, sabe que tem problemas e sabe que, Senhor Deus, está muitas vezes um ramo doente, um ramo que precisa de tratamento, mas está pedindo: Deus, vem me podar, Deus, vem tratar de mim, vem cortar todas as arestas, Deus, joga fora o que não presta, joga fora o que te desagrada, Pai, joga fora o que te afasta o que me afasta de Ti, Pai. Vem podar, Deus, vem podar, Deus. Olha para dentro de mim, vê coisas que nem eu mesmo vejo, vem podar, Pai. Vem fazer uma limpeza para que venha crescer mais ramos, Pai.
que venha florescer, Deus. As pessoas vejam em mim, Pai, a Tua glória. Porque a Tua palavra diz que quando nós damos frutos, nós glorificamos a Ti. Eu quero dar mais frutos, porque a Tua palavra falou que nós temos que dar muitos frutos. Não é um fruto só, é muitos frutos. Vê esses que estão com a mão no coração, Pai. Vai podando agora, Pai, agora. Vai tratando. Tu és o jardineiro, Pai, vai tratando. Vai mexendo com a terra. Vai tirando, Deus. Vai tirando, Deus. Vai fazendo aquela obra que nós não temos condições, Pai. Oh, Espírito Santo, vai trabalhando, Deus. Vai transformando, Jesus. Tem gente que precisa mudar, Pai, e que não tem força, Pai. Vem ajudar, Deus. Vem ajudar, Deus. Nós queremos dar frutos, Pai. Não queremos ser cortados, nós queremos dar frutos, Deus. Trabalha no coração deles, Pai. Muda a vida deles, Pai. Muda a vida deles, Pai. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Muda a vida deles, Pai. Há esperança para o ferido. Há esperança para você, Deus. Há esperança, Deus. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, os seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. Senhor, Espírito Santo de Deus ainda me incomoda nessa manhã para eu fazer um outro convite para você, querido. Eu falei que eram 2 convites e nós acabamos de orar por aqueles que queriam ser podados, que queriam ser melhorados, aqueles que queriam dar mais frutos. Mas pode ter pessoas aqui nessa manhã que eles não dão fruto nenhum. Eles não têm fruto nenhum. Talvez tenham pessoas aqui que nunca deram fruto, não sabem nem o que é isso. Não sabem nem o que é videira. Talvez não estejam na videira. Talvez nem Cristo eles saibam quem é. Não tem nem Cristo como Senhor e Salvador. Pode ter pessoas aqui que estão com seus destinos preparados para serem cortados. Pode ter pessoas aqui que não herdarão o reino dos céus, estão prontos para ser cortados. Mas eu queria dizer para você, querido, que o lavrador não quer cortar a sua vida. O lavrador quer te salvar, ele não quer te cortar. Ele quer que você esteja na videira. Você tem que estar com Jesus como seu Salvador, como seu Salvador. Você não foi nascido para ser cortado, você foi nascido para ser salvo. Se você não quer ser cortado e você quer ter Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão onde você quiser e diga assim: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu não quero ser cortado, não. Se você quiser, você levante a mão. Se você não quiser, há esperança para o ferido. Há esperança. Há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Aquilo que o Senhor falou no meu coração, eu entreguei para vocês. Passar a palavra para o pastor Átila, vai dar prosseguimento ao culto. E no chão abandonado, seu tronco morrer.
dono de nada sou. Não me importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação